Janela do Céu. Voltamos então dos nossos comerciais, conversando com o nosso irmão Felipe, lá de Passo Fundo, o irmão que está recentemente, à frente desse trabalho. E quais já foram, são as tuas experiências como presbítero com relação à obra, sendo que o irmão já estava na frente de outros trabalhos em outras cidades. Como é que é fazer a obra, as coisas que Deus trabalha em ti? Como que as experiências que Deus tem trazido através da obra do Senhor? Amém. Tem aquele versículo famoso em Mateus 6,33, buscar as coisas do reino e as outras eu acrescento. E eu sempre me perguntei sobre como era esse processo, porque não pode ser por esforço humano, porque se for por esforço humano, para Deus não vale nada, então não pode partir do meu esforço, Deus opera o querer e o efetuar. E por 2 vezes, irmã, Deus me chamou para sair em missão. E as 2 vezes eu não senti. Uma delas eu cheguei a fechar o negócio que eu tinha na época e me preparei. O irmão disse assim: tu fica em oração que Deus vai testificar no teu coração. E eu organizei todas as coisas para sair, fiquei orando e Deus nada de testificar. E aí eu não fui, porque se Deus não fala dentro de mim, se a obra não é de dentro para fora, eu não creio que ela seja genuína. Aí uma segunda vez também veio o convite para sair em missão, e eu e minha esposa nos colocamos a orar, e Deus trouxe, e nós ficamos muito perturbados com aquilo. Então a gente não conseguiu sentir paz. Aí ficou aquele conflito: mas será que eu estou desobedecendo o Senhor? Eu estou dizendo não para Deus? E quando eu fui conversar com o irmão, eu coloquei isso para ele: irmão, eu não quero desobedecer a Deus, eu vou, mas nós não sentimos. Tá com assim um momento. E ele disse: amém, irmão, Deus já tinha me mostrado, fica em paz. E de repente acontece um monte de coisa na igreja. E aí Deus vem, começa, prepara o meu coração para aquele momento com muita paz, aonde por fora as coisas estavam turbulentas, pegando fogo, assim, coisas intensas acontecendo, e eu com muita paz, sem conversar com ninguém, sem buscar apoios humanos, manipulações externas, nada, com muita paz. E Deus foi ministrando que aquele era o momento que Deus ia me usar. Aí quando o irmão veio falar comigo, ele comentou que sentia de Deus que era para que eu assumisse a obra. Aí eu pedi como é que seria, aí ele falou, daí eu falei como eu acho e testificou, e a coisa fluiu naturalmente. E isso é um testificar do Senhor, que não é forçando a situação, não é do jeito que eu quero. E é uma linha muito tênue entre o se negar e o se esforçar para fazer, Então foi uma experiência tremenda com o Senhor em relação a isso, porque antes disso, irmão, o que estava acontecendo? Eu estava quase entrando em apostasia, sendo vítima do espírito da apostasia. Eu via o espírito me atacando e eu não tinha força para lidar com ele. Por uma situação natural e por circunstanciais, eu acabei esfriando com o Senhor. Então eu não sentia mais aquele frescor do início, eu não sentia aquele falar do Senhor, eu não conseguia mais ter experiências com o Senhor. E isso a apostasia foi crescendo dentro de mim. E quando aconteceu esse movimento de eu assumir o presbitério na cidade de Passo Fundo, foi um romper, Deus me resgatou. Porque Ele foi e me tirou daquele fluxo que eu estava entrando de mornidão, aquela saudade do mundo, aquele olhar para as coisas do mundo. Deus me tirou e imediatamente restaurou a minha comunhão com Ele. Então as coisas voltaram a acontecer, eu voltei a sentir o Espírito, eu voltei a sentir o fluir do Senhor, eu voltei a ter comunhão com o Senhor, eu voltei a sentir coisas que há anos eu não sentia. Eu voltei a ter o prazer de estar na presença do Senhor, de orar, de buscar o Senhor, de meditar, não se preocupar com o tempo naquele momento que eu me separo para o Senhor. E essas experiências, eu preciso delas para caminhar com o Senhor. Porque se eu não tiver elas, a minha fé ela fica parcial. Eu dependo desse momento, dessa intimidade. E o interessante é que faz mais ou menos uns 3 meses que houve esse processo, e é incrível como Deus se manifestou não só na minha vida dessa forma, mas na vida dos meus irmãos. Porque os testemunhos que estão sendo dados, as experiências que os irmãos estão tendo com o Senhor, aquelas experiências genuínas, testemunhos puros, experiências puras com o Senhor, isso aumenta muito a nossa fé. E aí eu consigo entender que o movimento do Senhor é de acordo com o fluir.
não é manipulado, não é forçado. A obra genuína do Senhor, ela é pelo fluir de um rio. Ela acontece em paz, ela acontece... Basta nós... O que cabe a mim fazer? Buscar o Senhor, orar. Certa vez eu comentei, né? O que Deus pede para nós que é tão difícil da gente fazer? Aí eu fui meditar lá em Abraão. Olha o que Deus pediu para Abraão. E para nós Ele pede o que hoje? Que a gente o busque, que a gente ore, que a gente congregue, que a gente sirva os irmãos. Então o líder, para mim, o significado dele é servo. A palavra que eu tenho como base, 2 Coríntios 4:5. Jesus é Senhor e nós servos. E é um processo de renovação da mente, é um processo de edificação do homem interior, mas é uma bênção. Amém. Com certeza nós vemos muitos irmãos nesse estágio, nesse período difícil, né, da visitação desses espíritos da apostasia que tem trazido desânimo, né, o arrefecimento da fé, a falta de interesse, de busca, né? E aí, como o irmão compartilhou, as coisas do mundo daí parece que se levantam novamente, né, para a gente voltar para as velhas escolhas, para as coisas antigas, para os ídolos, né? E como isso tem afetado muitos irmãos e precisamos todos orar e clamar para que Deus faça esse avivamento, né? Amém. Porque quando a gente sente esse avivamento do Senhor, é uma coisa indescritível, né? Se a gente for explicar isso para alguém, não tem palavras para explicar. E aí eu vejo como essa obra ela é por fé. Porque quando a gente tem dificuldades, em momentos que eu passei por dificuldade na minha caminhada até hoje, e não foram as últimas, né? Eu creio que vai ter outras. Aí eu buscava os irmãos mais velhos na fé, eu dizia, irmão, me ajuda, meu irmão, não sei o que está acontecendo. Aí eles me davam lá, Mateus 5:5, né? Os mansos herdarão a terra. Aí eles me davam Hebreus, lá, né? Não menospreza a disciplina que vem do Senhor. E aí, porque o pai corrige o filho que ama. E aquilo ali gerava uma confusão na minha mente, porque é necessário passar por aquele processo para poder ter a comunhão genuína com o Senhor. E todo momento que eu passei por tribulações e dificuldades, que eu me separei e fui para o Senhor, automaticamente a paz é produzida no meu coração. Porque com os exemplos da palavra, eu fico constrangido. Eu olho lá para a vida de Jacó, eu olho para a vida de José, eu olho para a vida de Moisés, de Abraão, de Paulo, de Pedro. O que esses homens passaram? O Daniel, né? Ouço as pessoas falar, o Gideão, os valentes de Gideão, mas Gideão era considerado um homem medroso, covarde. Então veja bem que a revelação da palavra, ela muitas vezes vai contra as concepções que eu tenho. As minhas certezas, aquilo que eu acho que é coerente, de acordo com as escrituras é diferente. E aí Deus libera os sofrimentos, que são os frutos das minhas escolhas, para me mostrar que eu estou no engano. E é libertador no momento que eu uso a palavra como base. Claro, eu preciso dos irmãos mais velhos, faz parte, eu preciso da igreja, eu preciso dos irmãos, eu preciso do louvor, porque às vezes eu não tenho força para orar, então eu preciso botar um louvor para que vá abrindo os ares, para que eu vá me restabelecendo. Às vezes eu não tenho vontade de ir para a palavra, mas eu preciso de uma ministração, que aí o meu ouvido vai ouvindo aquela palavra, aquela ministração, e eu vou sentindo paz. Então são os recursos que Deus dá, mas a base é a palavra. Quando, passado esses momentos, eu tenho que ir para a palavra como a base para todas as coisas. E é muito bacana assim, ter essa referência, né, irmã? Assim, não ter a dependência humana. Hoje eu já, quando penso em pedir ajuda para o irmão, eu digo, não, mas antes eu vou passar aqui na palavra, né? Eu vou passar aqui, se eu precisar de ajuda, depois eu vou pedir igual, porque a gente precisa, né? Mas eu vou passar por aqui. Eu vou dar uma chance ao Senhor de falar comigo, de me libertar. Eu estou com uma dor de cabeça, eu vou botar a mão na minha cabeça e vou orar. Dá uma chance para o Senhor me curar. Se depois eu precisar de um medicamento, etc., eu vou buscar, mas primeiro o Senhor. E isso eu creio que é a referência que nos falta, não só a mim, como a todos os que servem o Senhor. É realmente colocar o Senhor na frente das outras coisas. E o inimigo, de forma muito hábil, ele nos cerca, ele nos tira dessa realidade, né? Ele nos sempre tenta trazer outros recursos, outras soluções, que não seja primeiro o Senhor. Né? E ele ataca cada um na área que está mais fraco, porque ele é muito astuto, ele é muito esperto. Então que venhamos a vigiar
né? E a criar algumas coisas absolutas na nossa vida, não abrir mão disso, lutar por isso. Não, então congregar é primário, então eu vou congregar. Buscar o Senhor é primário, então eu vou buscar. Orar, eu preciso orar, então eu vou orar. Essas coisas eu não abro mão. Orar, buscar o Senhor e congregar, né? As outras coisas eu balanço, mas essa eu procuro me firmar muito bem. Amém. E para nós encerrarmos, eu vi que o irmão cita várias ministrações porque estudou, né? Estudou a cura interior, né? Tem algum livro, algum CD, algum material da igreja, da editora Vento Sul, que você possa indicar agora para os nossos telespectadores? Eu indico a cura interior, né? Como eu citei, mas olhar ela não como um livro. Fazer um estudo profundo. Até a primeira vez que eu li, eu achei ela muito chata, porque tinha muito versículo bíblico, era difícil de entender. Então, eu recomendo um estudo profundo dela, talvez repetitivo, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, porque quando você acessar a revelação que tem nesse material, que quebrar as barreiras e entrar no coração, é libertador, é sensacional. E outro material é o Poder do Potencial, né? Que eu acho que ele está na visão empresarial, nos CDs de visão empresarial, os kits. E eu recomendo todos, porque é como um alimento, né? A gente não pode viver só de arroz, a gente não pode viver só de tomate, a gente precisa equilibrar, né, todos os alimentos. Então a editora Vento Sul é rica nisso, e eu dou uma dica para os irmãos: se ficarem em dúvida por tantos materiais, orem a Deus. Quando você estiver olhando os materiais, faz aquela oração íntima e diz assim: Deus, que material eu preciso? E Deus vai acender uma luz em algum material. Pega que Deus vai usar aquele material para romper no teu coração. Amém. Nós agradecemos então a presença do irmão, que Deus ajude no trabalho, né, em Passo Fundo, dê graça. Nós vamos ficar por aqui até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu, um programa com entrevistas. Janela do Céu.